galera, estamos de volta com o PDE pra TV. Tava com saudade, né? Então, vem com a gente que o programa de 2017, o primeiro programa de 2017, está no ar. No programa de hoje, a gente vai falar tudo que aconteceu no meio de semana na Libertadores e também tudo que vai acontecer no final de semana nas finais do estadual. No programa de hoje, a gente vai falar, como eu já disse, sobre os estaduais e também sobre a Libertadores. Não falaremos sobre a Jabulani, que está aqui atrás, mas agora sim vamos apresentar nossos comentaristas, a estreia de Lucas de Amorim, meu afilhado. Uma honra você estar aqui presente com a gente, Lucas. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Fábio. É uma honra estar aqui estreando no PDE pra TV com esses dois monstros da comunicação universitária. Muito boa tarde para você, Fábio também, que não é calouro também, não é calouro B, mas é quase um dinossauro aqui no curso, figurinha carimbada já do PDE, né, Fábio? Pois é, André, muito boa tarde, quem está nos vendo agora, né, pelo YouTube, pelo qualquer canal que veja essa plataforma online, é uma honra estar aqui mais no PDE, e pois é, né, cara, dinossauro, mas sempre com o vigor de um calouro que acabou de estar no curso, está apaixonado pelo jornalismo. Apaixonado pelo jornalismo, apaixonado pelo futebol também, pela Libertadores, e é esse o nosso primeiro assunto. No meio de semana, vamos começar então falando do Flamengo, que venceu por 3-1, passar rapidamente aqui os gols. E aí, o Flamengo de tanto que tentou, né, Fábio e Lucas, conseguiu essa vitória no Maracanã com 60 mil flamenguistas ali apoiando o time rubro-negro. Exatamente, Andrei, um jogo que foi muito truncado no começo do primeiro tempo, na verdade, o primeiro tempo inteiro foi truncado. O Flamengo entrou com uma formação que tinha o Mancoejo no meio campo, com dois volantes e um segundo volante de origem, no caso é o Mancoejo, e 3 pontas. Só que a Católica conseguiu, diremos, neutralizar muito bem isso, conseguiu marcar a saída de bola, marcar o meio-campo e não deixou os pontas jogarem. O Gabriel não fez uma boa partida, o Everton não conseguiu fazer muitas jogadas pelo lado esquerdo. Então, o que foi o Zé Ricardo achou para neutralizar? Botar 4 laterais em campo. O Zé Ricardo colocou 4 laterais no jogo de ontem. O Rodinei, o Pará, o René e o Trauco. Para quê? Para liberar mais o Trauco pelo lado esquerdo e o Rodinei ser mais efetivo do que costuma ser o Gabriel. Então, o que o Zé Ricardo procurou também foi fechar esse cruzamento, por exemplo, esse gol da Católica foi um gol do Santiago Silva, perigosíssimo na bola aérea, como já é de anos e anos no futebol, diremos, sul-americano. Então, era fechar os cruzamentos e atacar pelas pontas, que é um forte muito grande do Flamengo nesse começo de ano. Então, o que o Flamengo conseguiu nesse jogo para, diremos, ter uma vantagem? Mudança tática, coisa que o Zé Ricardo não vinha fazendo durante vários jogos. Não mudava o time taticamente, repetia a formação de 3 volantes, dependia muito do Diego e muito dos jogadores de armação. Então, quando começou a variar a tática e usar mais laterais, fechar mais as laterais, conseguiu um bom resultado contra a Católica e foi um bom jogo no segundo tempo. Essa leitura de jogo do técnico é fundamental, né? Perceber que o esquema de jogo não tá dando certo, claro. Então tem que trocar, tem que ser um pouco mais ousado e foi isso que o Zé Ricardo fez. Porque o esquema deu certo no passado no Brasileirão. Só que é um campeonato de 38 rodadas. Exato. Então, os times já souberam, estudaram e estava muito manjada já. Se não variar, os times vão saber jogar. E uma tática que era até então boa, bem armada, vai parecer ruim porque já sabem jogar contra. Então, a mudança de tática é essencial. Falar um pouquinho então agora, Lucas, da atuação do Guerreiro, né? Que foi o cara desse jogo, né, Lucas? Apesar da mudança tática do Flamengo, o Guerreiro continua sendo a referência do time. No primeiro tempo, o Guerreiro deu 9 chutes a gol. E esses 9 chutes foram todos os chutes do Flamengo ao gol durante o primeiro tempo. Isso aí é um absurdo, né? 9 chutes do Flamengo, os 9 foram do Guerreiro. Exatamente, ele continua sendo a referência, apesar de toda a troca tática que o técnico do Flamengo fez. Mais um destaque que o gol do Guerreiro, o segundo gol do Flamengo, foi o gol de número 200 do Flamengo na Libertadores na história. Pois é, então agora só passar rapidamente, o Flamengo, ele é o líder do grupo 4, o Flamengo está com 9 pontos, logo atrás vem o São Lourenço com 7, o Atlético Paranaense com 7, Atlético Paranaense que perdeu de 3-0 em casa, né? E a Universidade Católica também vem, logo atrás vem em último ali, a Universidade Católica que perdeu para o Flamengo. Olha só, voltou a Jabulani na TV. Voltou a Jabulani na TV, porque isso é um leve no problema técnico aqui, porque estamos sem o nosso logo, mas claro, para a semana que vem estaremos de volta com aquele lindo logo do PDE pra TV. É quase um bola na trave, ó, essa imagem aí. É quase um bola na trave, programa do núcleo de rádio jornalismo esportivo, que quem sabe um dia vai estar aqui no Labtelli também, né, Fábio? Né? É projetos, Por que sabe, não? no futuro. Projetos, por que não? Agora o André, que é o chefe lá do núcleo, é contigo, André, fazer isso. Agora é comigo. Responsa, hein? Responsa. Então agora vamos falar de outro brasileiro, vamos falar do Santos, que no Pacaembu também empurrado por sua torcida, conseguiu vencer por 3-2
o Santa Fé. E o Ricardo Oliveira desencantou, né, Lucas? Fazia tempo já que o Ricardo Oliveira não marcava o seu golzinho. Ele que é a referência do Santos, assim como o Guerreiro é para o Flamengo. É verdade, Andrei. O Ricardo Oliveira quebrou um jejum de 48 dias sem marcar. E com um gol importante, né? O Santos ganhando essa partida está um pouco mais tranquilo. Lembrando que o Santos tem jogos a menos que os outros times brasileiros. Essa foi a quarta rodada do Santos, quarto jogo do Santos. Exatamente. O Flamengo grupo do tem Santos 5 jogos. tem um jogo atrasado. E também destaque para o Lucas Lima, que estava inspirado. Conseguiu dar 2 assistências. Ele que não vinha representando o que ele sabia jogar, tanto que perdeu até vaga na seleção brasileira. Mas nessa partida desencantou, conseguiu fazer 2 assistências e foi importantíssimo para o time do Santos. Fábio, você acha que o Lucas Lima, ele tem bola, ele tem, né, para voltar para a seleção, mas na seleção ele nunca conseguiu desencantar assim, da mesma maneira que ele desencanta no Santos, né? Não só na seleção, mas também no próprio Santos ele não estava fazendo boas partidas. E pro Santos muito altos e baixos, né, o Lucas Lima? Ele estava vivendo muito de lampejo, diríamos assim. Não estava sendo um jogador regular que o Santos tinha como referência. E não só referência taticamente, mas também como referência para o time do Santos em geral. Como é que eu digo isso? O time do Santos tem muitos jovens na sua equipe. O Santos tem essa tradição de formar muitos jovens, subir muitos jovens e colocar eles para jogar em competição importante. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Não botar só no Paulista, botar só na Copinha, botar na Primeira Liga, bota em torneios importantes. Então, o time do Santos, como sempre, tem jogadores jovens, jogadores que tem que ter essa mescla, no caso, o Ricardo Oliveira, e o Lucas Lima, que não é bem um veterano, tem 26 anos só, 26, 27 anos, não passou dos 30. Mas é essencial porque está no Santos há muito tempo, conhece o clube, conhece como o time vai jogar, conhece como o time vai mudar taticamente. Então, para um time que tem jovens como, por exemplo, o Vitor Bueno, que não estava bem no Santos, o Vitor Bueno não estava fazendo boas atuações e desencantou ontem, é essencial para ter essa referência da experiência do Ricardo Oliveira como jogador na carreira inteira, tem 37, 38 anos, passou pela Arábia, pela Europa, por vários times do Brasil. Muito rodado, né? Muito rodado, experiência de carreira e experiência, diríamos, santista do Lucas Lima, de estar há muito tempo no clube, nesse futebol. É que o Ricardo Oliveira passou pelo Santos em 2006, faz muito tempo, então ele não está no Santos na época de hoje em dia. Então o Lucas Lima tem essa referência do time, como é que o time joga faz tempo e como é que tem essa liderança no elenco, como tem o Lucas Lima, e é bom ele voltar a jogar bem, para o Santos também voltar a jogar bem como um todo. Passar então rapidamente, o grupo do Santos é o grupo número 2. O Santos ele tem 8 pontos, logo atrás ele vem o The Strongest com 4, o Santa Fé com 4 também, e o Sport vem com 2. Agora mudando um pouquinho de paulista para paulista, vamos agora falar do Palmeiras. O Palmeiras que é líder do grupo 5, o Palmeiras tem 10 pontos, atrás vem o Jorge Wilstermann com 9, o Atlético Tucumã em terceiro com 7 e o Peñarol apenas com 3 pontos. O Palmeiras que foi jogar na altitude e não conseguiu a vitória. Se conseguisse a vitória já estaria classificado. E o Palmeiras, então, que hoje, na sexta-feira, demitiu o técnico. Então o Eduardo Batista não é mais o técnico do Palmeiras. O que você acha disso, Fábio? Primeiramente, o jogo, depois alguns pitacos sobre a demissão do Eduardo Batista. Certo. Para começar, o Jorge Wilstermann está surpreendendo essa Libertadores, um time que até então era o mais fraco do grupo. Ele e o Tucumã, mas o Tucumã estava numa crescente na Argentina, e o Peñarol, que é o Peñarol. E, diremos assim, o Palmeiras perdeu um jogo que podia perder, porque era altitude, era fora de casa e está liderando com 10 pontos. Não jogou o futebol que pode jogar, como jogou no ano inteiro, no ano passado inteiro, e esse ano vinha fazendo atuações. Tudo bem, ganhava na Bacia das Almas alguns jogos contra o Peñarol, contra o próprio Wilson na primeira rodada. Mas um futebol eficiente, o que importa lá é ganhar, o resultado. Mas o Palmeiras, acho que a classificação está muito bem encaminhada. É muito difícil o Palmeiras ficar de fora. Foi uma derrota que veio no momento certo, uma derrota que podia vir. Então, foi um jogo que era esperado, entre aspas, perder por causa do fator altitude e fator fora de casa. Era um jogo difícil. Não é nenhum demérito perder esse jogo. Pode-se dizer que é ineficiência, mas não é nenhum demérito. E sobre o Eduardo Batista, eu acredito que foi uma decisão muito errada. Por quê? Ok, ele não fez o mesmo trabalho que o Cuca fez, o Cuca pode voltar ao Palmeiras, como já foi especulado pela imprensa. Mas esse ano, podemos dizer assim, a Libertadores esse ano é um torneio de quê? Tiro longo. Não é mais um torneio de curto, como era antigo. A Libertadores vai até novembro. Exatamente, terminava em
Em junho, julho. Julho. Agora vai terminar em dezembro, é o ano inteiro. Então, o treinador vai ter um tempo a mais para trabalhar. Como o Palmeiras está praticamente classificado mata-mata, e as oitavas é só em julho. Tem muito tempo para treinar, armar tática e ter a variação tática. E eu não acho que ele faz um trabalho ruim, o Eduardo Batista. Claro, comparar com o Cuca é difícil, porque o Cuca foi campeão brasileiro e trabalhou o ano inteiro. Mas o Cuca também, quando começou o seu trabalho, também não era mil maravilhas. Não era nenhuma unanimidade. Então, eu não demitiria. Tudo bem que agora tem um Cuca no mercado, ele tá livre, tá inclusive negociando com o Palmeiras, pode pro Palmeiras, e se vier o Cuca, tudo bem. Por quê? Já conhece o time, já conhece as táticas, aí tudo bem. Mas se for para trazer um treinador que nem conhece o time para ser o salvador da pátria, aí eu discordo completamente. E Lucas, agora a diretoria do Palmeiras, ela falou que demitiu agora porque o Palmeiras tem 10 dias agora de folga, só vai jogar novamente na primeira rodada do Brasileirão, quando enfrenta o Vasco, se eu não estou enganado. E então eles falaram isso, falaram que assim eles conseguirem contratar um técnico novo, esse técnico vai ter alguns dias de adaptação. Só que o que você achou, Lucas? Foi certo essa... Você concorda com o Fábio? Concordo com o Fábio, acho que foi uma demissão muito precipitada. Foi a primeira partida que o Eduardo Batista perdeu na Libertadores com o Flamengo, com o Palmeiras, perdão. E o Palmeiras continua sendo o líder. Além da altitude, também teve o caso que o gramado não era igual ao da Arena Palmeiras, era um gramado pior, ele é todo bem fofo, um pouco esburacado, também atrapalhou o Palmeiras. E eu acho que foi precipitado, provavelmente não foi só por causa dessa derrota que o Eduardo Batista foi demitido. Provavelmente tem problemas internos ou até o Cuca deve ter demonstrado algum interesse de ter voltado, porque a gente sabe que lá dentro ele tem bastante moral, principalmente com a diretoria. E também o Palmeiras perdeu por 3-0 da Ponte na semifinal do Paulistão. Isso pode ter dado uma balanceada ali na diretoria do Palmeiras, né? Balançou, e isso também é um destaque do time do Palmeiras, que às vezes ele dá uma apagada assim, durante o jogo. Esse jogo da Libertadores também foi um exemplo. Durante 5 minutos o Palmeiras não jogou e o time conseguiu fazer 2 gols em 5 minutos. Então, a mesma coisa aconteceu contra a Ponte, só que daquela vez foram 3 gols e o que decretou a eliminação do Palmeiras no Paulista. O Palmeiras vive de altos e baixos faz tempo já, desde que começou o ano. Eu acho que a demissão do Eduardo foi muito mais pelo Paulista que pela Libertadores, que perdeu para a Ponte 3-0 e essa mesma Ponte perdeu em casa para o Corinthians 3-0. Então a Ponte não era um timaço, não era um carrossel Ponte Pretano. Não era um time tão forte assim, né? Apesar de ser um time duro, um time bem montado pelo Gilson Kleina. Pois é, e mudando agora um pouquinho de campeonato, vamos falar então dos campeonatos estaduais. A gente estava comentando aqui agora da Ponte, do Palmeiras. Vamos falar então do nosso campeonato daqui. A gente está aqui em Florianópolis, então vamos falar então, do primeiro jogo. O primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense foi aqui na Ressacada. E o Avaí perdeu de 1-0 para a Chapecoense. E agora, Fábio, como que volta o Avaí para o jogo de volta, para a finaleira? Então, você acha que o Avaí tem que fazer para conseguir acertar esse time e ganhar a Chapecoense lá na Arena Condá? Primeiro, não jogar fechado, não jogar esperando um contra-ataque para tentar matar o jogo e fazer 1-0 logo. Porque o time da Chapecoense joga com 4-3-3, lá com o Rossi, o Wellington Paulista e o Arthur, às vezes o Nilton, é um time que varia lá na frente. Então, é um esquema mais aberto, assim. O Avaí poderia se aproveitar para contra-atacar, sabendo que a Chapecoense é um time que se abre muito, não é muito compacto, porque além dos 3 atacantes, também tem no meio campo o Luiz Antônio, o André Giroto e o João Pedro, que é um lateral de ofício, que veio do Palmeiras. Então é um time que se abre mais do que centraliza mais. Então o Avaí poderia esperar para tentar fazer gol em contra-ataque, começo do jogo, só que eu acho que esse não é o caminho. O Avaí tem uma desvantagem, ganhar fora de casa, lá em Chapecó, que é outro clima, é outro estádio, é muito mais pressão para o Avaí do que na Ressacada. Então eu acho que o Avaí não deve explorar esse caminho, porque a Chapecoense consegue fazer muito bem isso que o Avaí poderia fazer, que é contra-ataques. O Avaí pode fazer gol em velocidade, a Chape também pode fazer. Então se o Avaí tomar um gol lá, 1-0 Chape, tem que virar o jogo. Aí é muito mais difícil conseguir fazer uma virada. Tem até ali deixa seu gostei ali, tem uma propaganda aí do YouTube. Mas enfim, quem tem que gostar do jogo é o Avaí, né? A Chapecoense, se você quiser ganhar na Chapecó. Então o que pode dizer assim, a Chape pode explorar
essa tática que eles mesmos têm, com 3 atacantes e um meio-campo que é um lateral de ofício, então conhece mais as laterais, e o Avaí tem que partir para cima, tem que ser muito mais ofensivo do que foi na ressacada. Você acha que o Avaí ainda está com a cabeça no segundo turno, Lucas? O segundo turno do Avaí que foi bem abaixo do que do primeiro, claro, já estava classificado para a final. Então eles deram... É natural que, não o corpo mole, né? Mas é natural que dá aquela relaxada. Mas na final é final, né? Não pode perder. E a equipe do Avaí entrou um pouquinho com sono, digamos, né, Lucas? O Avaí perdeu o pique que ele estava no primeiro turno do Catarinense e isso refletiu bastante nessa final. Também a gente não pode deixar de destacar as 2 expulsões do primeiro jogo, que também mudaram bastante a história desse jogo. O Avaí teria chance de ganhar da Chapecoense, com certeza. Pois é, a primeira expulsão foi com 15 minutos de jogo. Exatamente. Né? Uma jogada que, na minha opinião, eu não daria no máximo amarelo. Exatamente. A expulsão foi muito precipitada logo no começo do jogo. Isso com certeza atrapalhou o Avaí e foi crucial para a Chapecoense ter ganhado. Mas destaque que o juiz ele manteve o critério, também expulsou um jogador da Chapecoense. Exato. Num lance muito parecido. A gente estava até discutindo isso antes aqui, fora do ar. Exatamente. Então, é o próximo jogo da final do Catarinense, no próximo domingo, agora lá na Arena Condá, como eu já havia comentado. Mudando um pouquinho de estado, pegando um avião, vamos lá para São Paulo, falar então da Ponte Preta e do Corinthians. O primeiro jogo da final foi no Moisés Lucarelli e o Corinthians jogou muito bem e ganhou de 3-0 da Ponte Preta. E aí, a Ponte Preta deu uma apagada também. Fez, como disse o Fábio, fez 3 gols no Palmeiras, mas agora na final tomou 3 gols do Corinthians em casa. O que aconteceu com a Chapecoense, Fábio? Com a Chapecoense não, com a Ponte Preta. Com a Preta, Chapecoense não, com a Ponte Preta, claro. Com a Ponte Preta o que aconteceu foi que sentiu a pressão na final. É uma análise muito simplória falar isso. Sentiu a pressão na final contra o Corinthians. Mas sentiu a pressão, porque a Ponte Preta jogava... Era uma Ponte Preta na semifinal, nas quartas, primeira fase... Era um outro time. E contra o Corinthians parecia a Ponte Preta que foi rebaixada em 2013, no Brasileirão. Um time que não tinha toca de bola, não conseguia trocar 3 passes, não conseguia fazer jogadas infiltradas, não achou o Potker o jogo inteiro. Ou seja, não era a Ponte Preta que a gente costuma ver. Para mim, sentiu a pressão e também, lógico, o Corinthians conseguiu, diríamos, o Carille conseguiu dar um nó na Ponte Preta, conseguiu neutralizar muito bem as jogadas com o William Potker, com os principais destaques do time. Então é muito difícil para a Ponte Preta conseguir essa reversão lá no Taquerão, na Arena Corinthians, não porque, além da vantagem de ser praticamente impossível de virar, 3-0 fora de casa, o time não está com futebol para isso. Se repetir o que fez contra o primeiro jogo, que o Corinthians conseguiu muito bem neutralizar a Ponte Preta, vai ser muito difícil conseguir fazer 1-0, que se quer 3. Pois é, então, e Lucas, o meio campo do Corinthians parece estar se acertando, né? O Carille ali está conseguindo modificar o time, manteve a base do Tite, e agora o Rodriguinho também faz tempo já que é o melhor jogador do Corinthians, e agora o Jadson também parece estar voltando em sua melhor forma depois que voltou da China. É isso aí, André. O Rodriguinho finalmente desencantou, ele que no começo, quando chegou no Corinthians, estava muito desacreditado pela torcida. Não conseguia jogar, não conseguia acertar um passe, fazer um gol. Agora fez 2 gols, está desencantando mesmo. A torcida está pegando gosto por ele. E o Jadson veio só para somar, voltou da China. Acho que uma ótima decisão dele, que se ele quiser ter maior prestígio para talvez chegar numa seleção brasileira, que a gente sabia que ele tinha condição, e foi para a China e ele simplesmente sumiu. Então foi uma boa decisão dele ter voltado. E o time tá certinho, e o Carille também sofreu com desconfiança, porque tinha que entrar no lugar do Tite, que foi um dos melhores técnicos que o Corinthians já teve na história, campeão mundial. E era um trabalho difícil. Pouca coisa, né? Substituir o Tite. Era um trabalho difícil, exatamente, é muito difícil. E a torcida também não estava com pouca paciência no começo, o time também não era o melhor, não tinha o melhor elenco do Paulista e conseguiu chegar na final com raça, com determinação de querer ganhar mesmo. E o Corinthians vinha jogando mal faz tempo já, desde o Brasileirão do ano passado o Corinthians não vinha acertando seu futebol. E a gente pega isso em comparação com o Corinthians campeão em 2015, o Corinthians em 2012, que diríamos de 2010 para cá começou a dominar o futebol brasileiro com Libertadores, Mundial, 2 brasileiros. Então qualquer comparação do futebol do Corinthians de hoje em dia com
últimos anos, ao longo dos anos, é até covardia comparar, porque vai sempre lembrar do Corinthians com o Tite, com o Renato Augusto, o Ralf, o Paulinho, o Guerreiro, o Sheik, e os jogadores fizeram diferença em 2015 com um time que não se acertou desde o Brasileirão ano passado e brigou por Libertadores porque era G6. Cá pra nós, porque nem ia brigar pela Libertadores. Então ficou lá em sexto, sétimo, e nem isso conseguiu, ficou em oitavo, sétimo no Brasileirão. Então agora vamos mudar então de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, ver o que aconteceu, né, no clássico Fla-Flu, Fluminense, que perdeu por 1-0 do Flamengo, com gol do Everton. O Flamengo está jogando muito bem na Libertadores, também está jogando bem no Campeonato Carioca. Então, um belo trabalho do Zé Ricardo, né, Fábio? Ele, como eu falei aí na análise do Flamengo Católica, quando ele começou a variar o time, começou a variar taticamente, o time começou a se encaixar muito mais do que estava no Brasileirão no começo do ano, que os times começaram a ver e estudar e aprender como que o Flamengo jogava, como que fazia as triangulações, como que fazia a troca de passes. Então, esse gol do Everton parece que foi uma falha do zagueiro que fez o jogo decidir, mas não foi isso. O Flamengo dominou o Fluminense, o Flamengo jogou muito melhor. O próprio Abel Braga falou que foi o pior primeiro tempo que ele viu do Fluminense desde que ele assumiu o time de novo. O placar não demonstra como foi o jogo, né? O Flamengo perdeu muitas chances de matar o jogo. Muitos gols perdeu, errou muitos passes, diríamos, errou muitos últimos passes, que é aquele passe que vai para a finalização. Então, o time acertou bem, porque o Zé Ricardo conseguiu neutralizar o Wellington Silva, que era a principal arma do Fluminense nessa temporada. Como ele fez isso? Com jogadores rápidos. Botou o Berrio na ponta direita, e o Berrio não só corre muito no ataque, mas também corre muito na defesa. Ele corre muito o campo inteiro, ele não cansa, ele corre que nem um Usain Bolt, ele corre, digamos assim. Então, a velocidade que o Wellington Silva tinha, que o Richarlison tinha, o Berrio também tinha para voltar para marcar, o Everton tinha para voltar para marcar. Então, o Zé Ricardo montou o time com jogadores rápidos e com uma tática que favorecia muito mais o meio-campo do Flamengo e a troca de passes pelo meio. O Flamengo fechou o meio, não deixou, diríamos, os pontas do Fluminense jogarem e conseguiu muito bem. Dessa vez, o Zé Ricardo conseguiu dar um nó tático no Abel, coisa que na Guanabara foi diferente. O Abel que foi muito melhor que o Zé Ricardo, agora foi o contrário. E aí, Lucas, você acha que o Flamengo vai manter essa disposição tática, essa variação tática no segundo jogo? Deve manter, o Flamengo provavelmente vai com força total, assim como o Fluminense, mas não está nada decidido, não está como o Paulista, que a gente tem absoluta certeza que o Corinthians vai fazer um bom jogo e vai buscar esse campeonato. O Carioca está em aberto e talvez seja a melhor final que a gente vai ter de todos os estaduais esse ano. Porque os dois times têm um elenco muito forte. Até destaque que o Tite estava nesse jogo, observando os dois times, para possíveis escalações para a seleção brasileira. E isso provando, então, que o futebol carioca, em um todo, assim, está com elencos muito fortes. Até o próprio Botafogo, que está na Libertadores, está com um elenco forte. O Fluminense montou um bom elenco, o Flamengo já tem um bom elenco há bastante tempo. Então, vai ser um bom jogo, vai ser um jogo bem disputado. Eu acredito que o Fluminense tem chance, sim, de reverter o resultado, mas o Flamengo também não vai fazer corpo mole, vai tentar ganhar o jogo, não vai querer tentar manter esse resultado. O que pode ser um grande triunfo do Abel... O que pode ser, Fábio? O que pode ser, no caso, é experiência, mas não experiência, assim, modo de falar, o Abel é mais velho que o Zé Ricardo, mais tempo, então vai ser um melhor treinador. O que ele pode dizer é o seguinte, o Zé Ricardo, ele nunca esteve em desvantagem durante um mata-mata. Ele passou pela Sul-Americana no passado contra o Palestino, ganhou o primeiro jogo, e agora na final também ganhou o primeiro jogo contra o Fluminense. Então, o Abel já passou por isso, o Abel já passou por mata-matas que ele saiu em desvantagem no primeiro jogo. Então, ele pode saber como reverter isso, ele já estudou o Flamengo, ele sabe como mudar isso para o segundo jogo, coisa que o Zé Ricardo não sabe ainda. Então, o Zé Ricardo às vezes não sabe o que o Abel pode fazer, entendeu? Então, pode ser um grande triunfo esse. O Abel tem mais experiência, sabe como montar um time que pode voltar ao jogo estudando o adversário. E o Zé Ricardo não sabe tanto disso, então o Abel pode usar isso como triunfo, pode usar isso como vantagem em cima do Zé. Pois é, então era isso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecer, claro, aos nossos comentaristas. Comentários cirúrgicos perfeitos. Muito obrigado. Do Lucas Amorim, Fábio Tarnapolsky. Isso aí, moleque. Sempre bom ter vocês de volta aqui. E espero vocês mais vezes aqui, né? Principalmente o Lucas.
Calouro, estreante. Tamo Chega aí, mais. tamo aí. Eu não, Vem com a eu gente. eu né? posso me formar e ir embora Não, depois, você pode se logo. formar e ir embora, Fábio. Não aguento mais ver você aqui. Muito obrigado, então, para você que acompanhou a gente até agora, acompanhou a gente até o final. E, claro, não esqueça das nossas páginas, né? O facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Também temos nosso Twitter, @JEUFSC. E agora, nossa nova novidade. Nova novidade é estranho, né? Mas a nossa mais nova novidade. Ficou pior ainda. A nossa novidade. A nossa novidade. A nossa novidade é o Instagram. A gente também tem o Instagram agora, @jornalismo esportivo UFSC. Então vem com a gente acompanhar nossos bastidores. E muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Falou!